Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Brasileiro de Citologia Online. Eu sou o professor Bruno Tebaldi e é uma honra para mim poder estar participando desse congresso como palestrante pela primeira vez. Eu trabalho com citologia desde 2017, prestando serviço para algumas clínicas e alguns consultórios aqui no Rio de Janeiro e também ministro cursos técnicos na área de citologia aqui também no Rio de Janeiro. O tema da nossa palestra vai ser o impacto da fase pré-analítica na qualidade dos nossos laudos citológicos. A fase pré-analítica ela é uma fase muito importante porque ela é, além de ser muito extensa, ela é a fase onde os maiores erros estão concentrados. Então, todas as vezes que eu ministro aulas de citologia, eu converso muito com os meus alunos sobre isso. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente nessa fase. Eu posso ser um bom técnico, ter uma boa formação, ser muito bom na leitura de lâminas, mas se eu não consigo cumprir toda a fase pré-analítica, que vai garantir a qualidade do meu esfregaço, se ele vai ser bem corado, se ele foi bem fixado e outras coisas que a gente vai falar também, a gente tem até uma boa técnica de leitura, sabe ler a lâmina muito bem, consegue reconhecer todos os achados, mas a gente está lendo uma lâmina com uma qualidade ruim. Então, o nosso laudo acaba saindo também com uma qualidade ruim. Quanto melhor for o seu esfregaço, quanto melhor for o preparo dessa lâmina para que você possa fazer a leitura, melhor vai ser a sua leitura. E o pós-analítico também vai ter melhores resultados. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que a gente possa abranger a maior parte do que precisa ser dito. É claro que no tempo que a gente tem para essa palestra, a gente não vai conseguir falar de tudo com todos os detalhes, mas a gente vai falar de todos os passos mais importantes com um pouco mais de detalhe e outros que talvez sejam um pouco secundários. Assim, a gente vai passar por eles também, talvez com um pouco menos de detalhes. Mas a gente vai tentar abranger aqui tudo que for necessário para que vocês possam prestar bastante atenção no trabalho de vocês e não só prestar atenção no trabalho que cabe a vocês de forma direta, mas para que vocês também possam ajudar os outros profissionais que fazem parte também dessa fase pré-analítica, como, por exemplo, os profissionais que fazem a coleta, os profissionais que recepcionam as pacientes, né, são pessoas que precisam ser bem orientadas. E aqui, muitas vezes, a gente acaba prestando uma certa consultoria para saber se eles estão fazendo a abordagem correta junto com a paciente. Então, a gente vai falar bastante sobre todas essas etapas da fase pré-analítica. A gente vai falar um pouquinho sobre a fase analítica e sobre a fase pós-analítica, bem rapidinho, para a gente focar bastante nessa fase que é tão importante e onde os maiores erros ficam concentrados. Tudo bem? Então, eu vou aqui abrir os slides para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre a importância da fase pré-analítica. Bom, como eu disse, o nosso tema é o impacto da fase pré-analítica na qualidade dos laudos citológicos. E, como eu disse, de 46% a 68% dos erros de diagnóstico estão concentrados na fase pré-analítica, ou seja, a fase pré-analítica ela é a fase onde a maior quantidade de erros acontecem. E quando a gente fala de erros, a gente está falando principalmente dos erros humanos, falha humana. Então, nós temos aí entre 46% e 68% dos erros concentrados nessa área. Por isso que é uma fase tão importante, porque além de a gente ter o cuidado de não cometer esses erros por conta da grande porcentagem estar concentrada nessa fase, ela antecede a fase analítica, que é a fase que a gente vai sentar diante do microscópio para colocar a lâmina para fazer a leitura. Então, significa que se na fase que antecede a análise eu cometo algum tipo de erro, pode ser significativo na hora de eu fazer a análise. Porque o que pode acontecer? Eu posso ter um esfregaço de uma qualidade ruim e na hora que eu for analisar esse esfregaço, eu não vou ter o que analisar. Muitas vezes acontece, a gente acaba dando uma amostra insatisfatória ou a gente vai fazer uma leitura, mas a gente vai ficar devendo, porque vai ficar muito difícil de fazer essa leitura. Então, é uma fase de extrema importância, não que as outras não sejam importantes,
mas é que é mais provável que o erro que a gente cometa esteja aqui nessa fase do que nas outras duas fases posteriores. Mas o que seria, de fato, essa fase pré-analítica? Bom, de uma forma geral, nós temos 3 fases. A fase pré-analítica, que é tudo que a gente faz que antecede a análise em si. Nós temos a fase analítica, então, para nós, citologistas, é a fase onde nós colocamos a lâmina no microscópio para fazer a leitura. Então, essa seria a fase analítica. E a fase pós-analítica é tudo que vem depois dessa análise. Então, a maneira como eu vou redigir o laudo, a maneira como eu vou entregar esse laudo, se o laudo está bem identificado, né, está direitinho, está legível, está com todas as informações para que quem vai ler o laudo consiga relacionar o laudo com a paciente. Então, tudo isso é necessário, vai ser feito, né, na verdade, depois na fase pós-analítica. A fase analítica, como eu acabei de falar, é essa fase onde a gente faz a leitura das lâminas. Então, a partir do momento que a gente fez todo o processo, corou, montou, nós vamos agora para a fase analítica. Analisamos todo o esfregaço. Agora, isso vai para a fase pós-analítica. Digitação do laudo, a entrega do laudo, a maneira como o médico vai conduzir essa paciente também faz parte da fase pós-analítica. Então, tudo o que a paciente vai vivenciar desde o momento que ela liga para fazer a marcação dela, ela vai ter o resultado disso na hora que ela entrar de novo em contato com o médico para ver o resultado do exame. Então, a gente precisa estar bem preparado para que, quando a gente pegar esse esfregaço para fazer tudo o que precisa ser necessário, preparar esse esfregaço para que ele seja lido, né, a gente tenha uma boa qualidade, entregue um bom resultado para essa paciente, para que ela possa ter a conduta médica bem direcionada. De acordo com a RDC 302, a fase pré-analítica é a fase que se inicia com a solicitação da análise. Então, a partir do momento que a cliente liga para a clínica e pede, né, ela agenda, eu quero fazer o exame de Papa Nicolau. Beleza, começou a fase pré-analítica aqui. Por que eu coloquei essa moça aqui que está atendendo e anotando? Porque se essa pessoa que está ali na recepção, ela não consegue orientar a paciente, é provável que a qualidade do esfregaço fique comprometida. Por quê? Porque é ela que vai avisar para a paciente que ela precisa ter abstinência sexual para que não contamine a amostra. E não só contaminar a amostra por conta dos espermatozoides, isso pode acontecer também por conta das alterações celulares que o ato sexual pode provocar nessas células. Ela precisa avisar para a paciente que ela não pode estar em período menstrual, que ela não pode ir logo depois que a menstruação termina, porque a gente vai pegar um esfregaço cheio de hemácias. Então, ela é a primeira pessoa importante da nossa fase pré-analítica é a pessoa que faz o atendimento. É a recepcionista. Ela vai dar todas as orientações. Não pode usar creme vaginal, enfim, tudo aquilo que precisa ser dito é ela que vai ter que explicar. Então, a nossa fase pré-analítica começa aqui. Começa na recepção do consultório, da clínica, né, onde essa paciente vai ser atendida. Na fase pré-analítica, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente consiga garantir os resultados que sejam precisos. Não adianta a paciente ser bem orientada pela recepcionista, por exemplo, e quando ela vai fazer lá o exame não é bem fixado. Então, o que a gente precisa enxergar? A gente precisa enxergar isso aqui, ó. Olha como é que eu consigo ver perfeitamente as células aqui. Isso aqui é uma lesão de baixo grau. Eu tenho coilócitos aqui, eu tenho uma relação núcleo-citoplasma aumentada, né? Eu consigo ver. Agora, se vem um esfregaço todo dessecado porque ele não foi fixado corretamente, ou foi fixado de maneira imprópria, com álcool muito diluído, ou com pouco spray do Carbovax, eu posso ter uma análise comprometida. E é claro, quando a gente tem a análise comprometida,
automaticamente a qualidade do nosso laudo também fica comprometida. Porque o que a gente viu na lâmina é exatamente o que a gente vai colocar no laudo. Então, se eu tenho dificuldade por conta de dessecamento, por exemplo, por conta de uma quantidade muito grande de hemácias, de ver o que tem ali, eu nem deveria liberar esse laudo. Aí o que isso pode acarretar? A paciente vai ter que ser constrangida novamente a voltar para fazer uma nova coleta, o que não é uma coisa muito legal, né? Então a gente precisa garantir que ela vai fazer uma coleta, vai ter o resultado preciso e ela vai receber a conduta médica de acordo com o necessário. Tudo bem? Algumas das etapas mais críticas vão incluir a coleta da amostra, claro. Também a fixação e a identificação correta da amostra. Não adianta a paciente ser bem atendida na recepção, ter feito uma coleta extraordinária, mas as lâminas não foram identificadas. A gente passa bastante isso aqui com alguns locais, principalmente os que estão começando, porque eles acabam esquecendo até de pedir para os profissionais de falar da importância de identificar as lâminas, de identificar as requisições. Né? As requisições precisam vir carimbadas pelo médico ou pelo profissional de coleta. Aqui a gente tem alguns enfermeiros que fazem coleta, vem com o carimbo do enfermeiro, né? Da enfermeira no caso. Vem com o carimbo da enfermeira, com a assinatura da enfermeira, dizendo que foi ela, aquilo ali é um documento. Se não tem nada assinado, aquilo ali é só um pedaço de papel. Eu não tenho como provar que aquilo ali realmente é um documento de uma pessoa real que fez uma coleta. Então eu preciso poder ver que a requisição foi preenchida, inclusive, com os dados da paciente, nome completo, o nome da mãe, a idade, onde está sendo feita essa coleta. A gente vai ver uma outra requisição que eu uso como modelo para a gente ver direitinho o que a gente precisa colocar. A fixação, que é extremamente importante, e o uso de todos os materiais, os instrumentos necessários para fazer a coleta. Às vezes a gente acaba ficando enrolado porque não organiza bem o local para fazer a coleta. A gente não pode estar ali para fazer um trabalho e depois ter que sair para ir buscar alguma coisa. Tem que estar tudo ali. Então imagina que o fixador não esteja perto. A pessoa tem que sair para pegar o fixador para fixar a amostra. Daí já começou a alterar a amostra. Tá? Então, a fase pré-analítica é uma fase de muitas minúcias e a gente precisa conhecer todas elas. Né? A gente tem que conhecer todas essas minúcias para que a gente não seja pego de surpresa. Outras coisas que fazem parte da fase pré-analítica: coloração, identificação das lâminas, transporte. Gente, transporte. Eu já passei por situações que no transporte as lâminas se quebraram. Perdi não, porque eu fui pegar, na verdade, né? E a pessoa que levou a amostra quebrou umas 3 lâminas. E aí o que eu faço? Não tem o que fazer. Né? Você acaba tendo que pedir uma nova amostra. Transporte a pessoa que vai fazer o transporte precisa ser treinada para fazer esse tipo de transporte. Não é a mesma coisa que você está carregando um saco de batata. Você não leva de qualquer maneira. Né? Então, você está levando a vida de uma pessoa. As lâminas que se quebraram podem ser de pessoas que estão esperando um laudo e estejam, de fato, com câncer de colo de útero. E aí, a amostra chega quebrada, a pessoa vai ter que reagendar para fazer outro exame. Então, a coloração é muito importante, a gente tem que seguir o protocolo direitinho da coloração. A gente vai falar sobre ela mais para frente com mais detalhes. Mas a coloração, a gente tem que ter um POP dentro do laboratório para que, sei lá, entra um técnico novo. O técnico vai fazer a leitura vai fazer a coloração dessa lâmina. Ele vai pegar o POP e vai ver lá tudinho que tem que ser feito. Se ele seguir aquilo ali, a coloração dele vai ser bem sucedida. Então, os laboratórios precisam ter procedimento operacional padrão que seja de fácil entendimento. E aqui eu tenho um modelo das requisições que eu costumo utilizar. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Nome da paciente, a idade. Aqui a gente coloca se tem convênio ou não. Não tem uma importância diagnóstica, mas é importante a gente saber. O nome da mãe. Por quê? Porque se tiverem 2 pessoas com nomes iguais,
é o nome da mãe que vai acabar diferenciando. Data de nascimento, muito importante, porque também a gente faz a prova, né, se tiverem nomes iguais. Data da coleta, a gente tem que saber a data da coleta, porque se a gente sabe a data da coleta, a gente libera os mais antigos primeiro. Agora, se não vem com data de coleta, como é que a gente consegue liberar isso? Né? Então, a gente precisa ter a data da coleta, data da última menstruação. Poxa, menstruou há 3 dias atrás, a gente vê um resquício de hemácias ali, ou até uma quantidade um pouco mais elevada, a gente até entende que pode ser ainda resquício da menstruação. Mas a pessoa menstruou tem 2 semanas. Aquele monte de sangue então vem por quê? A gente vai ter que relatar isso como algo que não deveria estar ali. Por exemplo, né? Local de coleta, gente, é impressionante como eu recebo requisições que não vêm dizendo o local da coleta. Porque, beleza, quando eu coloco o local da coleta aqui, é óbvio que a gente está levando em consideração que foi coletado no meio genital. Mas se não vem nada escrito, pode ter coletado de qualquer lugar, pode ter coletado da boca. Não está me dizendo de onde veio. Aí a pessoa colheu vagina, está escrito aqui, fundo de saco. Aí veio célula endoscervical. Como isso? Não faz sentido. Então eu preciso saber o que foi coletado para que o meu laudo seja direcionado para aquele tipo de coleta. Coletou só ectocervice, não coletou endoscervice. Aí vem células endometriais, vem células endoscervicais. Bom, não deveria estar ali. Então eu vou relatar como algo que precisa ser considerado. Isso vai fazer diferença no laudo da gente. Aspecto do colo. Muitas vezes o colo está normal, mas tem alteração. Mas eu preciso entender o que o profissional de coleta, a pessoa que coletou, seja enfermeiro, médico, biomédico, o que ele viu na hora. Essa paciente não tem o colo, foi retirado? Pô, mas então se foi retirado, como é que tem célula endoscervical aqui? Talvez possa ter tido uma troca de lâminas. Então a gente vai ter que pedir uma nova coleta para confirmar. Então tudo isso é importante. Se já fez tratamento com radioterapia, é claro que a gente precisa saber, porque a radioterapia ela faz alterações nas células que dá a impressão de que você está vendo uma lesão. Aí você está vendo ali, liberam uma lesão de alto grau, era só radioterapia. Aí a pessoa vai explicar, depois que você já liberou o laudo, que já deu um problema danado, porque a paciente vai ver isso, né? E aí até você conseguir explicar que não eram alterações malignas, mas eram alterações por conta da radioterapia, você já perdeu um tempo grande, né? Já teve um estresse sem necessidade. O aspecto aqui, ó, o aspecto desse colo, da secreção, né? Se você pega uma requisição dessa e está escrito ali que a cor ela tem uma aparência de leite talhado, por exemplo, o que você já vai pensar? Cândida. Então você já vai procurando cândida. Te ajuda a perder menos tempo na hora de você fazer a leitura. Você já sabe que é uma possibilidade maior de você encontrar algo dependendo de como a secreção esteja. Ah, a secreção está com odor muito forte, eu boto ali odor forte. Beleza, Gardnerella. Eu já vou procurar, já vou com a minha mente já mais voltada para encontrar Gardnerella. Então, não tem espaços aqui que são inúteis. Tudo é necessário. O motivo do exame é só um rastreamento? É exame de rotina? Beleza. Não, o exame é uma repetição porque antes veio uma lesão. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, eu vou considerar para que as alterações mais sutis elas tenham mais importância. Né? Porque ela já tinha tido uma lesão antes, então agora pode estar regredindo, mas eu vou observar com um pouco mais de critério até do que se eu estivesse vendo uma pessoa que está fazendo só um exame de rotina. O exame de rotina pode ser um inflamatório acentuado, mas se a pessoa já teve a lesão, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção. Né? Se usa algum medicamento para tratar a menopausa, a gente pega mulheres aqui de 60 e poucos anos que está com o colo de menininha. Aí quando a gente vai investigar, é porque faz
né, reposição hormonal, mas não vem dizendo às vezes. Então a gente libera, mas a gente libera meio sem saber o que fazer. Poxa, será que eu estou lendo errado? Será que eu troquei a lâmina? O que será que aconteceu? Aí a gente liga, não, a pessoa faz tratamento hormonal. O contrário também, né? Pacientes que estão ainda em idade trófica que apresentam um colo atrófico. Então, usa algum tipo de medicamento que pode proporcionar isso? É importante a gente ter esse tipo de informação. E se tem sinais sugestivos de doença sexualmente transmissível, né, para que a gente possa dar mais atenção. Né? Quando uma pessoa vai fazer um exame de rotina, não significa que a gente não está dando atenção para essa pessoa. Não é isso. Mas é que quando a gente tem um direcionamento, a gente vai ver mais as sutilezas para conseguir fazer essa diferenciação. Né? Então, a gente precisa dessas informações. E essa requisição não é uma requisição muito grande, tem requisições que são bem maiores do que essa. Então a gente precisa que as requisições sejam completamente preenchidas, assinadas e carimbadas pela pessoa que fez a coleta. Seja um médico, biomédico, enfermeiro. Porque se vem só esse papelzinho que está aqui, é só um papel. Não tem valor nenhum para a gente. Agora, quando ele vem autorizado por um profissional que carimbou e assinou isso aqui, isso vira um documento, a gente tem que arquivar, a gente não pode nem jogar fora. Então é necessário que seja preenchido completamente e também identificado, assinado e carimbado pelo profissional que fez a coleta. E também é fundamental que os profissionais que estejam envolvidos em toda essa fase pré-analítica, eles sejam bem treinados, eles tenham consciência da importância do que eles estão fazendo. Então, desde a pessoa que está lá na recepção, o profissional que vai fazer a coleta, o profissional que vai fazer o transporte, o profissional que vai receber isso no laboratório, todas essas pessoas precisam ser treinadas. Eles precisam ter consciência da importância desses exames. Então, a recepcionista, ela precisa ter tudo, um script, né? Um script para que ela possa orientar bem a paciente. Olha, você não pode ter relação sexual durante 72 horas, você não pode usar produtos como creme e tal, né? Não pode estar menstruada, não pode ter acabado de sair do período menstrual, enfim. Então a gente precisa dessa pessoa. Ela é o primeiro contato com a paciente é a pessoa da recepção. E ela é quem vai começar a garantir a qualidade do nosso laudo. Então, caso eu pelo menos gosto de fazer isso, né? Eu tento ter um bom relacionamento com os meus parceiros para isso. Viu que tem algum problema? Sinaliza. Fala com alguém, um responsável que esteja ali. Para quê? Para que essas pessoas possam ser bem orientadas. Os esfregaços estão vindo dessecados demais. Então vamos conversar com quem está fazendo essa coleta para ver por quê. Né? A gente vai falar um pouquinho disso na frente. Eu vou contar um caso que eu passei um tempo atrás, que foi bem curioso. Mas claro que a gente não consegue minimizar os riscos a zero. Não existe risco zero. O risco sempre acontece. Até porque a paciente pode ser bem orientada e pode não seguir nenhuma das orientações. Né? Então, a gente corre esse risco. Mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Beleza? E também é importante que a paciente, como eu falei agora há pouco, ela seja bem informada para ela se preparar. Então ela precisa saber por que não pode. Eu costumo dizer, quando eu dou aula de bioética, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: todas as vezes que a gente vai tratar com o paciente pode ser o mais humilde ou o mais intelectual que seja, não importa. Não importa, isso não importa. Você vai orientar esse paciente, ou quem precisa orientar, vai orientar esse paciente como se ele fosse um completo leigo naquele assunto. Porque a maioria é. A maioria é. A pessoa pode ser um advogado de renome, mas ele é só advogado, ele não conhece. Uma advogada, né, no caso, uma mulher. Pode ser uma excelente advogada, mas ela é só uma advogada, ela não conhece o nosso trabalho. Então ela não sabe as consequências de um mau preparo. Então é necessário não só falar não pode, não pode, não pode, para que ela tente seguir aquilo ali. Mas tem que dizer assim, não pode ter relação sexual porque altera a amostra nisso, 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 nisso.
Mesmo que você use preservativo, você vai provocar uma alteração. Explicar que se ela não seguir o roteiro direitinho, ela vai provocar uma alteração na amostra e automaticamente uma alteração no nosso laudo. E o nosso laudo não vai sair com a qualidade que deveria. E como a fase pré-analítica, ela vai impactar o nosso laudo de forma direta. Agora a gente vai entrar um pouquinho, né, em tudo isso que eu acabei de falar, a gente vai abrir um pouquinho isso para a gente conseguir entender um pouco melhor. Conferência das amostras. Gente, não peguem as amostras e saiam processando as amostras. Vejam as amostras. Abram os potes, vejam as requisições. Porque se você não fizer isso e você acabar analisando uma amostra sem estar identificada corretamente, você vai liberar um laudo que, se por um acaso alguém pedir a revisão desse laudo e eles perceberem que essa lâmina ou a requisição ou os dois não estiverem devidamente identificados, a primeira coisa que eles vão te perguntar é: como é que você sabe que essa amostra é dessa paciente? E aí você vai explicar o quê? Você não vai explicar. Tá? Então, olhem as amostras, confiram as amostras. Tá? Lâminas que não são identificadas, requisições que não são identificadas, não são adequadamente preenchidas, precisam ser devolvidos. Você não vai liberar insatisfatório, entenda bem. Liberar insatisfatório é quando tudo isso aqui deu certo, você corou e a amostra não está satisfatória. Tá? Agora, antes disso, você rejeita a amostra. Tá? A amostra precisa ser rejeitada quando ela estiver danificada ou não identificada. Tudo bem? Se você pegar essas amostras não identificadas, as danificadas de repente nem dá para fazer nada mesmo. Mas se você pega essas amostras que não estão identificadas e processa e segue a rotina, um dia a conta pode cair, né? Então, eles vão pedir uma revisão e aí como é que você vai explicar que aquela requisição é daquela paciente? Outra coisa, requisições. Não preenche-se requisição de caneta. As requisições precisam ser preenchidas com lápis e o potinho, quando vem com aquela tarjazinha escrita à mão, a lápis, porque a gente trabalha com material que dissolve a tinta da caneta, que é o álcool. Então, se você escreve de lápis, pode molhar, beleza, você espera secar, não tem problema. Agora, se cair álcool na requisição, a requisição tiver preenchida a caneta, já era. Você borra tudo e não vai conseguir ler nada. E aí também cai na mesma situação. Como é que agora você vai identificar de quem é aquela requisição? Tá? As amostras quebradas ou ilegível, né? A requisição foi escrita de modo ilegível, precisa ser rejeitada, tá? Coisas que estão escritas que talvez você não consiga entender bem o que precisa ser rejeitado. Não sigam com essas amostras. Isso pode provocar um dano para o laboratório de vocês, para a carreira de vocês, e não tem necessidade de a gente cometer esse tipo de erro. Tá? Nós somos orientados, inclusive, meus professores falaram muito isso comigo na época, né? Nós somos orientados por pessoas que muitas vezes já passaram por esse tipo de processo. Então a gente já viu como é que isso funciona, a gente não precisa passar por ele também. Tá? As amostras e requisições precisam conter número de identificação. A gente pega a amostra lá com as iniciais da paciente na lâmina. Beleza. Mas precisa ter um número de identificação daquela clínica ou daquele consultório. Principalmente na requisição. Por quê? Depois, quando chegar no nosso laboratório, nós vamos colocar o nosso número, tanto na lâmina quanto na requisição. Mas, até isso acontecer, quem vai dar para a gente a identificação de quem é a numeração que veio da clínica. Da clínica, do hospital, de onde que vem. Tá? Então a gente precisa que eles estejam adequadamente identificados. Se não vem identificado, a gente rejeita a amostra. Beleza? Fixação. E aqui tem uma história interessante que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Eu presto serviço para uma determinada clínica aqui, né? E as amostras vinham péssimas.
mas vinham muito dessecadas, mas muito, todas elas vinham dessecadas. A gente, não é possível, todas as amostras, e era uma pessoa que colhia muito, né? Até hoje ela colhe muito preventivo. E eu falei, gente, isso não está certo. Aí aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, a terceira, eu falei, gente, não dá. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu conversei com a responsável pela clínica e ela foi lá verificar. Né? Ela não conseguiu encontrar, claro, a resposta. E aí eu fui depois, junto, para ver o que estava acontecendo. E o que acontecia? A médica, vou pegar o telefone aqui para tentar mostrar para vocês, fazia o esfregaço aqui em cima. Beleza, colheu, fez o esfregaço aqui em cima. Só que na hora que ela ia fazer a fixação, eu não sei o que ela fazia, que ela segurava de uma maneira que quando ela ia pegar o fixador para voltar, ela já tinha virado a mão. E ela jogava o fixador nas costas da lâmina. E aí eu falei, bom, eu já entendi o seu problema. Você tem que só prestar atenção nisso aqui, porque ela vai no automático e acaba fixando do lado errado da lâmina. Aí a gente conversou, beleza. Depois disso, nunca mais a gente teve problema. Os esfregaços dela são maravilhosos, são ótimos. Né? E era uma que eu até não gostava muito de ler as lâminas dela por conta disso. E hoje em dia ela faz as lâminas assim perfeitamente. Então a gente precisa ter cuidado, né, nessa hora de fixação. É claro que a gente que trabalha no laboratório, a gente não vai fixar a amostra. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um bom relacionamento com o local para a gente conseguir explicar isso. Entende? A gente conseguir dizer que realmente a amostra não está vindo com uma boa qualidade. E não ser assim agressivo, grosseiro. Né? Explicar que pode estar acontecendo algum problema e tentar solucionar esse problema. A gente também trabalha solucionando esse tipo de problema. Tá? E a amostra não fixada, olha como é que ela vem. Não dá para ver uma célula aqui nesse lugar. Não tem célula aqui. Quer dizer, tem, né? Mas por conta da fixação deficiente, a gente não consegue fazer a leitura. Então, a fixação já é uma das situações que diretamente vão impactar no seu laudo. O que você libera se você vê tudo assim, desse jeito aqui? Insatisfatório. Então, além de você liberar o insatisfatório, que você vai ter que liberar, você procura tentar, junto com os outros profissionais, corrigir isso para que aconteça a menor quantidade de vezes possível. É claro, como eu disse, não tem risco zero, mas a gente tentar minimizar o máximo possível. Quando a gente tem uma fixação inadequada, a gente tem muitas alterações que vão dificultar ou impedir, inviabilizar aquela amostra. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer com o dessecamento é o aumento nuclear. Se a gente tem um aumento nuclear, a primeira coisa que vem na cabeça é lesão. Caramba, olha o aumento dessa... Como esse núcleo está grande, né? Mas não é lesão. Foi a fixação que foi feita de forma tardia. Então a gente precisa ter uma fixação que seja eficiente. O aumento da eosinofilia citoplasmática, por exemplo, fica tudo vermelho. Quem é superficial, quem é intermediário, quem é parabasal. Aí a gente olha, e eu já vi isso, né, acontecer quando eu dou estágio. Professor, estou vendo aqui umas células endoscervicais queratinizadas. Eu falei, como assim? Aí eu fui lá ver, não, era dessecamento, estava vermelha, né? Fica com aquele vermelhão. A gente acha até que é inflamatório, está inflamado pra caramba. Não, é só porque está dessecado e ficou muito avermelhado por conta disso. Tá? E olha só o aumento nuclear, de 4 a 6 vezes maior do que o verificado nas que são fixadas corretamente. Poxa, se a lesão é 3, eu preciso ter um aumento de 3 vezes mais do que o de um intermediário, ou 6 vezes, então a gente precisa que a fixação seja bem sucedida. E aqui eu coloquei um comparativo. Ó. Isso aqui é uma lesão de baixo grau. Olha o coilócito aqui, dá para ver perfeitamente com uma binucleação, outro coilócito com binucleação aqui, e aqui? Aqui não tem nada. Como é que eu vou liberar um laudo assim? A lâmina pode estar parcialmente dessa forma? Pode, mas de qualquer forma atrapalha. O que eu queria ver está aqui, ó, escondido. Eu não consigo, não tem como ver. Então, a lâmina precisa ser bem fixada imediatamente após a coleta
para que seja preservada as estruturas celulares. Tá? A eosinofilia, tá? Aumento nuclear a gente tem aqui também, eosinofilia também aqui, por conta de dessecamento. Outra coisa importante para a gente em relação às lâminas é a presença de contaminantes. Se elas ficarem tempo demais expostas ao ar livre e não forem fixadas imediatamente, isso pode acontecer, aspergilos. E isso pode pegar a lâmina inteira, faz uma teia na lâmina que você não consegue ler quase nada. E você vai ter que liberar insatisfatório porque tem contaminante na lâmina, a paciente precisa voltar para fazer uma nova coleta. Confecção do esfregaço. Eu coloquei essa imagem, são imagens minhas, da minha rotina. Quero que vocês observem o seguinte. Primeiro, essa parte escura aqui, ó. Olha como isso está escuro. Isso aqui é sobreposição pura. Essa parte aqui eu já perdi. Eu vou ler só o restante que está mais espaçado. Mas quando eu viro a lâmina, olha o que eu enxergo isso aqui. Olha o morro que tem aqui, né? O corcovado e o pão de açúcar aqui. Então, eu preciso também passar a orientação, muitas vezes, de que menos, nesse caso, é mais. Então, a gente pede para que os esfregaços não sejam muito espessos. Isso aqui, gente, não vai deixar nem eu montar essa lâmina. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa lâmina, raspar essa parte aqui para tirar esse excesso. E talvez as células que eu queria ver estivessem exatamente aqui. Então, eu preciso que os profissionais que fazem a coleta, que executam a coleta do material, façam essa execução da maneira correta. Tudo bem? Na confecção dos esfregaços, as células não podem estar sobrepostas, como eu acabei de mostrar aqui. A gente precisa ter elas espaçadas para a gente conseguir ver a arquitetura da célula, né? Tudo mais. Então, eu coloquei essas duas lâminas aqui. Olha essa lâmina aqui. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, tem um buraco aqui, outro buraco aqui, mais um buraco aqui, porque descamou na hora de fazer a coloração, acabou caindo esses pedaços aqui. Isso aqui, ó, é sobreposição. Aqui é sobreposição. Essa parte aqui também vai ter sobreposição, tá? Então, a gente precisa que o esfregaço seja mais parecido com esse aqui, ó. Bem ralinho mesmo, para que a gente consiga ver as células. Olha, aqui eu consigo ver as células, tá? Sem problema. Mas olha aqui. Aqui eu não consigo ver por conta da sobreposição. Claro que tem alguns neutrófilos ali, mas a gente tem muitas células sobrepostas aqui, que é o que vai acontecer nesses casos aqui. Quando a gente termina, só uma dica para você ter uma ideia de que a sua coloração ficou boa no final de tudo. Se você pegar a maior parte das suas lâminas e elas estiverem com esse verdinho aqui, assim, bem visível, beleza, você fez uma boa coloração. Vai dar para você ver tudo direitinho. Agora, se ela vem com essas partes mais amarronzadas aqui, mais escuras, normalmente tem sobreposição ali. E ali você não vai conseguir enxergar, tá? Então, fica aí a dica. Coloração é outra situação que impacta de forma direta o nosso laudo. Por quê? Uma coloração deficiente automaticamente vai trazer para mim uma celularidade difícil de discernir e também o laudo vai acabar saindo meio capenga, vai ficar meio dúbio. Aquelas coisas que eu estou colocando ali, estou colocando mais porque eu acho que é, mas não sei se é, né? Então, uma boa coloração, claro, depende da fase anterior, que é a fixação. Né? Uma fixação mal sucedida vai me gerar uma coloração também mal sucedida. Então aqui, ó, eu tenho essa imagem, é uma coloração que foi mal sucedida por conta da fixação anterior, que não foi feita corretamente. Já aqui não, eu tenho uma coloração legal, eu consigo ver citoplasma e núcleo, consigo ver o contorno dos núcleos, tá tudo beleza. Então é isso que eu preciso ter quando eu terminar de fazer minha coloração. E para que isso aconteça, a gente precisa seguir o procedimento operacional padrão, o POP. A gente precisa desse POP. Por quê? Porque se a gente esquece ou se entra um funcionário novo no laboratório, ele seguindo esse POP, vai dar tudo certo. Quantos banhos de álcool são,
quantos minutos fica na hematoxilina, quantos fica na água corrente, quantos ficam no orange, quantos minutos vão ficar no EA. Tudo isso tem que estar ali no POP. Para quê? Para que a gente tenha um padrão. Eu não posso corar de um jeito e o meu colega corar do outro jeito. Todos nós temos que fazer exatamente a mesma técnica, porque a gente está considerando que nós estamos submetendo todas as pacientes, todas as amostras a uma mesma técnica padrão que vai proporcionar para a gente resultados diferentes, é claro, porque são amostras diferentes, mas que não está mascarado porque eu fiz uma coisa de um jeito e o colega fez do outro jeito. Então, coloração, a gente precisa lembrar de filtrar a hematoxilina, trocar os corantes de tempo em tempo, né? Aí o POP vai dizer quando isso precisa ser feito. Mas o que? A gente precisa trocar o álcool, né, das baterias de coloração para que eles possam tirar o excesso de corante, possam deixar a amostra mais límpida para que a gente possa fazer a leitura. Os banhos de xilol, né, o pessoal que usa xilol, eu particularmente não utilizo, mas o pessoal que usa o xilol, quantos banhos de xilol, quantos mergulhos você dá em cada banho? Tá? Então tudo isso vai estar ali dentro do POP. De quanto em quanto tempo a gente filtra a hematoxilina? Filtra todo dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana? Não sei, isso vai depender do laboratório. Mas tem que ter ali. A partir do momento que você tem o POP, o que você vai fazer? Uma planilha. Então, a última vez que a hematoxilina foi filtrada foi no dia tal. Quem fez isso foi o funcionário tal, foi o técnico tal. Beleza. Passaram-se tantos dias, está na hora de filtrar de novo. Aí o outro técnico vai lá, vai filtrar, vai assinar ali, ó, foi filtrado no dia tal, no horário tal. Outra coisa importante é rodar um teste antes da coloração para saber se está tudo jóia e de fato você pode seguir com a sua rotina. É sempre bom a gente fazer esse teste. Isso aqui é uma imagem de uma colega que me mandou, que ela estava com esse problema. Ela estava corando, né? Na verdade não era ela, uma pessoa estava corando a lâmina e ela estava reclamando que todas as lâminas estavam vindo assim. Eu falei para ela, isso aí é hematoxilina. Pô, mas a gente filtra a hematoxilina sempre antes de fazer a coloração. Eu falei, olha só, faz o seguinte, dá um pulo lá onde vocês fazem a coloração, tira a hematoxilina de dentro da cuba e dá uma olhadinha para ver se na cuba não está cheio de cristal. Aí ela foi lá e o que ela encontrou dentro da cuba? Os cristais de hemateína lá, que estavam soltando e ficando em cima da lâmina desse jeito aqui. E aí o que aconteceu? Teve que limpar a cuba todinha, ela fez a rotina de novo, aí ela me mandou as fotos, normal, tinha normalizado tudo. Então, a gente precisa fazer esse controle de qualidade dentro do nosso laboratório o tempo todo. Isso não é função de um, é função de todo mundo que trabalha dentro do laboratório, tem que fazer o controle de qualidade. Montagem. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Essa situação aqui aconteceu comigo. Eu fui montar uma lâmina, nesse dia eu fui montar com verniz, que eu estava sem lamínula, e tinha uma formiguinha agarrada no verniz. E eu não tinha visto. Na verdade, eu montei e o que aconteceu? O verniz estava fresco e aí a formiguinha subiu no verniz, ficou agarrada no verniz e deu isso aí. Eu postei lá no meu Instagram até. Então, na hora de fazer a montagem, né, a gente precisa prestar algumas atenções. A primeira atenção, é claro, se você monta com lamínula, eu aconselho, eu prefiro até montar com lamínula, esse tipo de coisa tende a não acontecer. Mas o que a gente precisa lembrar? As lamínulas precisam estar limpas. Né? Precisam estar limpas. Se elas estiverem sujas, e principalmente suja do lado de dentro, que é onde você vai encostar na lâmina, pronto, você já vai ter um problema ali para fazer a leitura. Evitar bolhas. Então, colocar o meio de montagem que você utiliza que esteja diluído na proporção correta, para que ele espalhe bem, mas não acabe evaporando. Às vezes a gente faz um meio de montagem muito ralo, ele espalha que é uma beleza, porque ele está ralinho, né? Então ele vai espalhar que é uma beleza. Mas depois ele vai secando, porque o solvente dele vai evaporar e vai ficar só a resina ali. E aquela resina não é suficiente para tampar tudo. O que vai acontecer? Vai ficar com um monte de bolha, você não vai conseguir enxergar, né, as células da maneira correta, vai ficar desfocando toda hora, você perde um pouco de resolução ali. Então a montagem é uma etapa importante porque a gente precisa
também proteger esse material. Esse material daqui a 5 anos pode precisar fazer uma revisão dele. Né? Ou você pode até tentar utilizar para fazer um curso, para mostrar, para dar um estágio, alguma coisa do tipo. E aí, se você não montou corretamente, né? Tem gente que nem monta, tem gente que lê com óleo de imersão e depois guarda. Eu, particularmente, não acho isso uma prática interessante, porque a celularidade ele vai acabar estragando, né? A coloração vai ficar ruim, para ler depois vai ser horrível. Mas eu prefiro montar com lamínula e deixar ele bem guardadinho ali, bem arquivado. E aí o que pode acontecer se eu não faço uma montagem correta? Essas coisas aqui, ó. Isso aqui é por conta do tempo que ficou para ser montado, pode acontecer, ficou exposto ao ar por mais tempo. E também bolha, isso aqui é a bolha, no caso, né? A bolha está aqui. E aí me atrapalha de fazer a verificação das outras células, tanto que tem alguma coisa aqui que está desfocada, justamente porque o foco muda de um campo para o outro. Então eu preciso fazer uma boa montagem para que essa montagem ela conserve a minha lâmina por mais tempo, mas também me permita fazer uma boa visualização no microscópio. Então, bolhas, aquelas pequenininhas, né, e tal, ainda passa. Mas aquelas maiores a gente não pode deixar. E se você percebe que deu bolha na sua lâmina, você precisa dar um jeitinho para tirar. Monta de novo, né, alguma coisa do tipo. Aqui foi um outro caso também meu, né, que tinha um bichinho. Esse foi com lamínula. Né, mas tinha um bichinho, ou estava na lâmina, eu não vi, ou na lamínula. E aí quando eu montei, ficou esse serzinho aí grudado na lâmina. Outros fatores que estão relacionados à fase pré-analítica que não são diretamente envolvidos conosco, mas que são importantes, e eu falei lá no início, é justamente a instrução aos pacientes. Os pacientes precisam ser bem instruídos, tanto pelo pessoal da recepção, que é o primeiro contato, como também o pessoal que vai fazer a coleta. Né? Os médicos, os enfermeiros, os biomédicos que vão atender essa paciente, ela precisa ser bem orientada para que a coleta seja bem sucedida. Tá? Então, pacientes que são bem instruídas e, claro, seguem as instruções, vão proporcionar para nós uma boa amostra. Automaticamente, essa amostra vai ser lida de maneira satisfatória, que vai gerar para a gente um bom laudo, um laudo que você tem certeza que o que você está colocando naquele laudo, você viu ali no esfregaço. Está direitinho, não tem erro. Quando isso não acontece, o que a gente pode ver? Espermatozoides, aqui no caso. Pode ver um monte de hemácias atrapalhando o nosso escrutínio. Tá? A gente pode ver também, se ela usa, né, algum tipo de creme vaginal, a gente pode acabar vendo isso embaça a lâmina, fica bem difícil da gente conseguir ler. Né? Então, a gente precisa que a paciente seja bem instruída por isso. E é por isso que a gente tem também que instruir bem os nossos parceiros. Os nossos parceiros, muitas vezes, não têm esse entendimento do impacto que essas coisas causam para a gente. Então, se a gente não mostra para eles, a gente também não resolve o problema. Eles não vão ter essa ideia. Então, nós somos os profissionais que sabem que essas coisas impactam. Então, a gente tem que passar isso, a gente tem que sinalizar isso para eles. E como é que a gente consegue melhorar a nossa qualidade na fase pré-analítica? Quais são as medidas que nós podemos tomar para melhorar a nossa fase pré-analítica? Aí eu elenquei alguns aqui para a gente ter uma ideia. Né? Não fiz nada muito extenso, até para a palestra não ficar grande demais. Né? Mas para a gente já ter uma ideia, eu acho que esse material vai ser disponibilizado para vocês. Né? Eu vou botar lá para que ele possa ser disponibilizado. E vocês podem acompanhar isso aqui como uma cartilha, né, para vocês poderem consultar quando necessário. A primeira coisa que a gente precisa ter é um bom relacionamento com o laboratório. A gente pode estar prestando
um bom serviço, um serviço para um laboratório, a gente está sendo um laboratório de apoio de outro laboratório, ou clínica ou consultório. Então precisa que o nosso laboratório ele tenha um bom relacionamento com os parceiros, tá? Então a gente tem que ter um bom relacionamento com esses parceiros. Por quê? Porque se a gente não tem um bom relacionamento com eles, como é que a gente vai chegar para conversar? Vai ser sempre uma briga, vai ser sempre uma guerra? Eles não são nossos inimigos. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, né? Não, a gente não fala porque isso não presta e tal, são muito chatos e qualquer coisa do tipo. Não, não é assim que a gente faz. A gente tem que botar na mesa os fatos, tá? Então a gente tem que analisar o que pode estar acontecendo e colocar, olha, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. Eu estou aqui não é para acusar ninguém de que está trabalhando errado, é para tentar entender o que está acontecendo para eu tentar solucionar. Tá? Isso vai dar para a gente um bom relacionamento. Se a gente não trata o nosso parceiro como nosso inimigo, a gente trata ele como parceiro, a gente acaba desenvolvendo um bom relacionamento. E o que a gente solicita, muitas vezes, acaba sendo atendido. Pode ser que alguma coisa ou outra não seja, mas a maior parte das vezes a gente vai conseguir ser bem atendido e a gente vai solucionar os problemas. Porque é interesse deles captar clientes. Então, quanto melhor for o atendimento deles, mais clientes eles vão acabar tendo. Então, a gente ajuda eles a captarem mais clientes, ele nos ajuda dando amostras de boa qualidade para a gente. Treinamento para o corpo técnico e administrativo, tanto do laboratório quanto da clínica. Tá? Corpo técnico é no laboratório, beleza. Precisamos que haja treinamento para os técnicos, para os supervisores, enfim, né, para os responsáveis técnicos, todos nós precisamos de treinamento. Treinamento para qualidade de leitura, para coloração, para boas práticas e biossegurança. É bom que a gente tenha treinamentos desse tipo, né, que o laboratório promova, né, dê para os seus funcionários esse tipo de treinamento e também para o pessoal que trabalha no administrativo do laboratório. Porque esse pessoal que trabalha no administrativo é quem faz, muitas vezes, o controle, né, das planilhas. Então, essa pessoa precisa ser bem treinada para fazer isso. Vai mexer num determinado sistema, ela tem que saber mexer nisso, então ela vai precisar ser treinada para isso também. Tá? E as clínicas? A gente não vai oferecer treinamento. Né? A gente não vai chegar lá querendo oferecer um treinamento. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer para essas pessoas instruções. Né? Instruções. Uma cartilha normativa de como é feita a fixação ou de como se deve abordar a paciente para que ela seja bem orientada no que antecede a coleta. Você vai lá, faz uma cartilhinha, entrega, vai circular lá pela administração, eles vão falar com as pessoas, né, o supervisor lá do pessoal do atendimento, e a tendência é que a qualidade melhore. Seguir o POP, né, procedimento operacional padrão. Como é que você faz o seu trabalho? Você tem alguma coisa que te oriente a fazer aquele trabalho? Um documento do próprio laboratório que te oriente a fazer esse trabalho? Então você vai ter que seguir esse documento. Ah, eu acho que é melhor deixar mais 1 minuto na hematoxilina. O documento está falando isso? Não. Então você vai colocar o padrão. Ah, deu problema. Aí você vai começar a ver o que pode ser. A hematoxilina está velha, troca a hematoxilina. Trocou, deu certo? Então era hematoxilina. Acabou. Não, troquei, mas eu percebi que trocou a marca da hematoxilina. Ah, tá. Então trocou a marca, talvez tenha que ficar mais 1 minuto mesmo. Beleza. Então, mas antes disso, você tem que seguir o padrão. E todos têm que ter o mesmo padrão. 5 pessoas fazem coloração dentro do laboratório. As 5 pessoas têm que colar do mesmo jeito, o mesmo tempo, a mesma quantidade de mergulhos lá no álcool, tudo tem que ser igual. Por quê? Porque assim você garante a qualidade e a objetividade daquele momento, daquele processo. Tá? Realizar controle de qualidade. Sempre, sempre. Testa uma lâmina, faz uma lâmina teste antes de rodar a coloração, por exemplo. Né? Veja se pode ser melhorado alguma coisa dentro do laboratório. Faça sempre um controle de qualidade. Sempre dá para melhorar mais um pouco. Tá? Sempre dá para melhorar mais um pouquinho. Criar informativos para as clínicas, como eu acabei de falar, nesse bom relacionamento que você tem ali, você vai criando esses informativos para que eles possam entender como devem proceder. Boa comunicação
dentro do laboratório, não só com os parceiros, mas dentro do laboratório. Né? Se precisa fazer alguma coisa na coloração, fiz a coloração, deu um problema, a gente precisa ver o que está acontecendo. Ter um ambiente onde o corpo técnico ele possa se comunicar de maneira clara e objetiva. Incentivos à melhoria contínua. E quando eu digo incentivo, eu não estou dizendo só de dar prêmio, tipo de dar dinheiro, viagem, essas coisas não. Incentivar no sentido de mostrar que é importante, né, que um técnico se especialize, que um biólogo, um biomédico se especialize ainda mais. Né? Incentivar, dizer como o trabalho dessa pessoa é importante e como seria legal se essa pessoa ela buscasse desenvolver mais ainda o seu trabalho. Então você incentiva a pessoa, você dá para ela a ideia da importância do que de fato ela faz, porque é importante mesmo. Né? Reduzir as distrações no trabalho. Gente, olha, eu já trabalhei com estotécnica, que trabalha com navalha e tal, como eu já me cortei por conta disso, até eu aprender a ter essa atenção, eu fiz muito assim, eu cometi muitos erros. Hoje em dia, eu não trabalho com telefone, eu não trabalho com fone de ouvido, ouvindo música, conversando, eu faço o meu trabalho. Tem hora para tudo. Então, o momento do trabalho é a hora que eu vou trabalhar. Então, a minha atenção está voltada para lá. E aí, quando eu termino de fazer tudo, aí eu vou conversar, eu vou ver minhas mensagens e tal. Né? Mas, fora disso, procure manter a atenção no seu trabalho. O que você vai fazer, tanto na fase pré-analítica como na analítica, que é o nosso momento de ler a lâmina, se você estiver distraído, você pode deixar passar uma lesão ou uma coisa importante, você acaba deixando porque você está distraído. E simplificar o máximo possível cada procedimento. Tem vezes que as pessoas gostam de fazer coisas mirabolantes. Eu sou da política do menor esforço. Se dá para fazer na linha reta, eu prefiro seguir na linha reta. Eu não gosto de fazer curva. Então, se você está vendo que o seu processo demora demais, tente facilitar o seu processo. Se você está vendo que o seu processo tem etapas demais que podem ser retiradas, que não vai provocar nenhuma alteração no seu teste, tira. Não tem necessidade da gente fazer um trabalho que seja exaustivo. O nosso trabalho não é exaustivo. Tá? Então, se o seu trabalho está exaustivo, é porque tem alguma coisa acontecendo que está tornando esse trabalho exaustivo. Então, busque simplificar o máximo possível cada procedimento seu. Procedimento de transporte, vou falar desse que é um que às vezes a gente enrola muito. Cara, faz uma rota. Promove uma rota. Pega do mais distante até o mais próximo. E aí você vai passando por todos eles sem ter que ficar indo numa ponta, depois vai numa outra ponta, depois na ponta de lá. Porque no meu caso, talvez não seja o caso de todos que estão aqui assistindo a palestra, mas no meu caso eu faço tudo. Então sou eu que pego o material nas clínicas, eu levo para o laboratório, eu cadastro, eu coro, eu leio, eu faço tudo. Então eu fiz exatamente isso. Qual é a rota mais reta que eu posso fazer? Eu simplifiquei meu procedimento, que é o procedimento do transporte, né, da retirada e transporte. Então eu vou passando numa carreirinha e vou pegando todo mundo. Quando eu chego no último, eu já estou pertinho do laboratório, é só chegar e entrar. Então, procurem simplificar o máximo possível o procedimento para que vocês tenham uma boa qualidade tanto na leitura quanto na confecção do laudo de vocês. Pessoal, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse congresso. Foi muito importante para mim poder fazer essa palestra. E eu queria falar para vocês que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu pego Zona Oeste, né, Campo Grande, Realengo, Bangu, né, as áreas adjacentes também, com citologia. Tenho também fora dessa região aqui, tenho até em São Cristóvão, tenho cliente, então, querendo entrar em contato, podem entrar em contato comigo que a gente vê aí com uma melhor maneira da gente trabalhar. Também trabalho dando consultoria para laboratórios que estão montando a área de citologia. Se você está querendo botar uma área de citologia no seu laboratório, ou até está querendo fazer um curso de citopatologia e precisa saber o que precisa ter dentro de uma sala de aula, você pode entrar em contato comigo, que eu também faço consultoria nessas áreas. Trabalho ministrando cursos técnicos e cursos de extensão. Né? Na verdade, os cursos de extensão são um projeto para o ano que vem. Eu estou com um parceiro que a gente vai montar alguns cursos de extensão na área de citologia e em algumas outras áreas também. Uma delas vai ser de biossegurança.
para a gente poder alcançar mais pessoas, né? E um dos cursos que a gente pretende ter é o curso de leitura de lâmina, para as pessoas que acabaram de se formar e estão querendo pegar a prática, a gente vai desenvolver isso aí. Tá? E também o treinamento prático de leitura de lâminas. Aqui onde eu trabalho, a gente também oferece estágio para a galera que está fazendo biomedicina ou biologia e que quer fazer essa área de citopatologia. A gente não tem muito espaço, então não dá para ser muita gente, mas a gente oferece o estágio aqui também, então querendo é só entrar em contato. E vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu tenho um Instagram voltado só para citologia, eu falo bastante de citologia, eu boto casos clínicos lá, é bem legal. Também no meu canal no YouTube, eu comecei esse ano, né, o Laboratório na Real, só que ele não é voltado só para citologia, ele é voltado para a área de laboratório de uma forma mais abrangente. Então a gente está falando sobre a qualidade dos profissionais, né, o que os profissionais precisam ter para serem bons profissionais na área de laboratório, mas a gente vai ter um momento específico para falar sobre o laboratório de citologia e o profissional de citologia. Então vocês podem entrar lá para assistir os vídeos, que eu vou ficar bem honrado com a presença de vocês lá. E, querendo, pode entrar em contato comigo pelo telefone que está aqui ou pelo e-mail laboratorionareal@gmail.com, que eu vou ter um imenso prazer de falar com qualquer um que esteja interessado em aprender um pouco mais de citologia ou que queira me contratar como técnico para fazer a leitura das lâminas. Eu passo lá, busco, né, as lâminas para a gente poder fazer a leitura, a gente pode conversar sem problema nenhum. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês pela oportunidade de participar desse congresso. Eu gostei muito de preparar esses slides, gostei muito de fazer esse trabalho e espero poder ver vocês nos próximos congressos. Tudo bem? Um grande abraço a todos.